Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a continuação da saga do próprio Emmanuel, quando ele, depois de ele ter sido um senador ali na República de Roma, ali na Roma Antiga, no mesmo momento ele viveu na mesma época em que Jesus Cristo esteve vivo, se encontrou com ele, e ele não entendeu esse encontro, continuou fixado nas benesses materiais, no poder mundano, e por isso agora ele se apresenta, ele aparece aqui para a gente nesse livro que acontece 50 anos depois da passagem dele, naquele dia de que Pompeia foi então destruída pelo Vesúvio, que foi quando ele morreu, 50 anos depois. Não significa que ele levou 50 anos para se reencarnar, mas sim que ele agora, que começou no ano de 131, e ele com 45 anos, ele levou 7 anos para se reencarnar, e nesse livro, 50 anos depois, ele explica que não é a história dele como protagonista, e sim da Célia, que ele chama de uma alma santa, de um anjo. A Célia é filha de um dos personagens do livro, que é o Ovídio Lúcio, que é o único que veio daquela época, que viveu com o senador Publio Lentulus. Ele é aquele amigo dele que foi morto junto com ele ali no dia em que eles foram presos na destruição de Jerusalém. Eles foram pegos então ali pela resistência, e o Pompílio Crasso teve o coração arrancado ali na frente do senador Publio Lentulus, que teve os olhos então perfurados a mando do próprio André de Gioras, que era aquele inimigo dele. Agora então nós estamos aqui no quarto capítulo dessa que é a primeira parte do livro, desculpem. Nós estamos aqui no quarto capítulo, que nós vimos ali essa segunda parte, nós vimos nessa primeira parte, nós encontramos Cláudia Sabina, que é aquela ex-namorada do Elvídio, que é o pai da Célia, o Elvídio Lúcio. Quando eles eram jovens, eles namoraram e tiveram um filho, e ele não assumiu nem o filho. E ela então ficou todo esse tempo esperando, e agora que eles voltaram para Roma, mas ele casado já, com 2 filhas, inclusive a Célia e a Elvídia, ele casado ali com a Alba Lucínia. Então, mas ele reencontrou a Cláudia Sabina, e ela disse que está fazendo de tudo para recuperá-lo, e ela está buscando como afastar a mulher dele dele. E aí então ela foi ali se encontrar com uma feiticeira, que a exemplo daquele mago que nós vimos no livro há 2000 anos também, o Araxes. Ela vive ali da mesma forma, na mesma pobreza, apesar de receber gente como a Cláudia Sabina, abastada, e que deixa muito dinheiro ali para eles, como o mesmo caso do Araxes, que ele recebeu ali o Saul também, que levou muito dinheiro para ele. Então, o que eu entendi dessa lição é que quando a gente trabalha para a luz, a gente tem dinheiro, e a gente vive a abundância, a prosperidade que o dinheiro pode trazer. E quando a gente trabalha para as trevas, a gente ganha dinheiro, porém esse dinheiro não nos traz nenhuma abundância, nenhum conforto, nenhuma felicidade. E aí então nós vimos que elas tramaram ali então, apesar de que a luz, a sabedoria que guia essa pessoa aqui, então essa Plotina, que chama a feiticeira, que a Cláudia Sabina foi consultar, disse que ela não devia tentar separá-los, porque ela estaria plantando coisas difíceis para ela própria colher. Porém, ela, a exemplo do Saul, também não deu ouvidos, e só pediu que ela quer continuar o plano dela, porque ela deseja o objeto da paixão dela, que é o marido da outra. Então, para isso, ela não vai medir esforços, e quando a feiticeira sugeriu então que se fizesse alguma coisa radical, ela disse, mas devemos eliminá-la. Ela disse, não fisicamente, não matando-a, mas sim levando a alma dela então ao desespero, tramando para fazê-la sofrer pela alma, mas viva de corpo. E a feiticeira disse, vai ser difícil porque ela tem um anjo do lado dela, que é a Célia. Porém, elas combinaram então que foi
a última parte, o último parágrafo foi: Plotino inclinou-se então, colando os lábios rente aos ouvidos de Cláudia Sabina, sugerindo-lhe um plano terrível e criminoso, que a consulente acolheu com um sorriso significativo. Ou seja, elas aqui então tramaram como está burlando aquela proteção que ela disse que a Alba Lucínia tem, que é um anjo que vive com ela, que é a Célia. Então vamos ver o que é nas páginas seguintes, nós vamos descobrir então qual é esse plano terrível e criminoso. Então eu continuo aqui pedindo a Jesus que possa me abençoar, pedindo a vocês que me desculpem pelo barulho que é da obra que está acontecendo aqui do lado, mas daqui a pouquinho acaba, e pedindo que eu possa até, quem sabe, ser inspirada para fazer os comentários e que os comentários possam ser relevantes, senão que eu não os faça. E que Jesus Cristo também possa abençoar cada um de vocês que esteja assistindo, para que isso realmente sirva, como Emmanuel disse, como um roteiro para qualquer coisa que você estiver passando por aí, que você encontre as respostas nesse livro. E ele disse que para isso a gente deve ler e meditar, tá bom? Vamos lá, continuando então. Que nós vimos que depois que ela voltou, então ali ela entrou no Palácio de Lólio Úrbico pela Porta dos Fundos, a Cláudia Sabina. 2 dias depois, vamos encontrar em casa de Ovídio Lúcius a Alba Lucínia e a amiga fiel dela em conversação discreta no apartamento mais recôndito da casa. Túlia Sevina apresentava as melhores disposições físicas, apesar da preocupação que lhe vagava nos olhos, não acontecendo o mesmo à esposa de Ovídio, que, reclinada no leito, dava mostras do mais profundo abatimento. Lucínia, minha querida, exclamou Túlia afetuosa, já estou avisada de que a reunião se efetuará esta noite. Estou à tua disposição para irmos sem receio. Poderemos sair às primeiras horas da tarde. Impossível, replicou a pobre senhora, visivelmente enferma e acentuando as palavras com dolorosa melancolia. Sinto-me profundamente cansada e abatida. Entretanto, decidi no coração que recorrerei a essas preces. Necessito de algo sobrenatural que me devolva a paz do espírito. É impossível conseguir nesta angústia moral que me inutiliza todas as forças. E aqui, então, recapitulando, a Túlia, então, ela propôs a Alba Lucínia ir procurar as preces dos cristãos, que ela diz que foi o que a ajudou na mesma situação em que ela teve quando o marido dela também estava se enveredando ali com outra mulher. Ela disse que isso resolveu, e aí ela diz a Alba Lucínia para que elas possam ir ali às catacumbas, pedir essas preces, fazer essas preces para esse que ela chamou de um Deus novo, que é Jesus Cristo. Ela não entendeu que ele veio nos apresentar o Deus e que os deuses que eles acreditavam não eram deuses, pois existe apenas um Deus absoluto. E aí então aqui ela vem dizendo, elas combinaram ali anteriormente e agora ela diz, olha, agora a gente pode sair, é hoje a reunião. E ela diz que ela não pode, porque ela está muito cansada e abatida. Porém, apesar de ser politeísta, apesar de saber que o marido dela é completamente contra, ela aceita, ela quer. Lágrimas amargas lhe cortaram a palavra entristecida. Irei de qualquer modo, disse Túlia abraçando-a. Tenho fé em que o novo Deus nos valerá na situação de penosa incerteza em que te encontras. Observando-lhe a dedicação meiga e constante, Alba Lucínia advertiu. Querida, não me conformaria em saber que foste só. Pedirei à Célia que te acompanhe. Túlia esboçou um sorriso de satisfação, enquanto a amiga ordenou a uma jovem escrava fosse chamar a filha. Daí a instante, surgia a donzela com seu perfil gracioso. Célia, disse-lhe a genitora, sensibilizada e melancólica, poderás ir hoje à noite em companhia de Túlia a uma reunião cristã a fim de fazeres uma prece pela tranquilidade de tua mãe? E o que a gente imagina que a Célia respondeu, né? Ela que era cristã.
A moça teve um gesto de surpresa, mas amplo sorriso de satisfação lhe aflorou aos lábios. Que não faria por ti, mãezinha? E beijou-a. Alba Lucínia sentiu o conforto imenso daquela ternura, acrescentando: filhinha, sinto-me cansada, doente e deliberarei recorrer a Jesus de Nazaré com as tuas orações. Sabes, porém, da necessidade de não nos externarmos com pessoa alguma a esse respeito. Compreendes? Então ela está exatamente na posição daquele dia do senador Públio Lentulus, ali no livro Há 2000 anos, eu deixo a playlist aqui para você ver se quiser, é super interessante, dá para entender também esse aqui, ajuda a entender esse. E aí então, quando a filha do senador pediu a ele que ela queria um mestre, o profeta nazareno, ele foi, mas ele não usou. Jesus Cristo estava pregando ali às margens do Tiberíades, ali em Cafarnaum, onde o senador estava morando com a família dele, e a filha dele ali sofrendo de hanseníase, e ali com as chagas abertas, no momento ela estava morrendo realmente, ela pediu então que ele fosse buscar pelo mestre Nazareno, ela acreditava que ele poderia curá-la, e ele foi, mas ficou parado ali em um banco, a alguns metros antes ali do local onde o mestre estava fazendo a palestra dele, e Jesus Cristo ainda se deu ao trabalho de ir até ele, não ali andando de carne e osso, ele foi em um torpor, ali com ele, em um sonho, e disse a ele, esse é o seu momento, essa é a sua... ou você pega agora ou vem depois como escravo, entendeu? Escolhe. E ele escolheu assim. E aí a mãe aqui, a Alba Lucínia, da mesma forma. Olha, ela vai recorrer a Jesus de Nazaré, mas ela não vai e ela não quer também que ninguém saiba que alguém foi por ela. A jovem fez um gesto expressivo, como quem se recordava das próprias mágoas, exclamando: sim, minha mãe, fica tranquila, irei com Túlia, seja onde for, de modo a fazer as preces necessárias. Rogarei a Jesus que te faça ditosa e espero que a sua infinita bondade, que a infinita bondade dele, derramará em teu coração o bálsamo suave do amor dele, que nos enche de vida e de alegria. Então, verás como energias novas hão de felicitar o teu íntimo. E por isso mesmo, por não ter dado testemunho do nome de Jesus Cristo nesse momento aqui, mas então coisas vêm aí, porque mais sofrimentos vêm aí para ela, não é? Da mesma forma como aconteceu com o senador Públio Lentulus. Túlia Sevina ouvia, muito interessada, aqueles conceitos, admirando os conhecimentos da jovem, o que Lucínia logo esclareceu abraçando a filha eternamente. Célia conheceu intimamente na Judéia os assuntos atinentes ao cristianismo. Minha filhinha, apesar de muito nova, tem sofrido bastante. Célia, no entanto, percebendo que a palavra materna entraria em pormenores do seu doloroso romance de amor, exclamou com ternura: ora, mãezinha, que poderia eu sofrer se tenho sempre o teu afeto comigo? E cortando o assunto relativo ao seu caso pessoal, obtemperou: a que horas deveremos sair? À tarde, informou Túlia. Por quanto a caminhada não será pequena, a reunião é além da porta nomentana. Estarei preparada a tempo. As três combinaram então todas as providências que lhe pareceram indispensáveis e ao cair da noite, envoltas em togas muito simples, Túlia e Célia tomaram uma liteira que lhes evitou o cansaço em grande parte do caminho através dos pontos mais frequentados da cidade. Descendo junto à porta vicinal e dispensando os carregadores, empreenderam a caminhada corajosamente. A noite desdobrava seu leque de sombras ao longo da planície. Fazia frio, mas as duas amigas agasalharam-se nas capas de lã que levavam, ocultando a cabeça na peça grossa e escura. Era noite fechada quando atingiram as ruínas da antiga muralha, que fortificara a região em outros tempos, mas avançavam sem desânimo através das estradas extensas. Franqueada a porta nomentana, viram-se à frente das colinas próximas, ao longo dos quais
das quais se alinhavam cemitérios desertos e tristes, onde o luar se derramava em tons pálidos. À medida que se aproximavam do local das pregações, observavam um número cada vez maior de viandantes que se aventuravam pelas mesmas trilhas com idênticos fins. Eram vultos embuçados em longas túnicas escuras que passavam de flanco, a passo apressado ou vagaroso, uns silenciosos, outros mantendo diálogos quase imperceptíveis. Muitos empunhavam lanternas pequeninas, auxiliando a visão dos companheiros, onde a claridade fraca do astro noturno não conseguia espancar as sombras espessas. As duas patrícias, vestidas com simplicidade extrema e envergando os pesados mantos, não podiam ser identificadas na posição social delas, pelos companheiros que se dirigiam ao mesmo destino, os quais as consideravam cristãs como eles próprios, agemanados na fé e no mesmo idealismo. Defrontando os muros lodosos que circundavam grandes monumentos em ruína, Túlia certificou-se do local que dava acesso ao recinto, fazendo um sinal da cruz característico a dois cristãos que nos pórticos recebiam a senha de todos os prosélitos, senha que se constituía desse mesmo sinal traçado com a mão aberta, de modo especialíssimo, mas de imitação muito fácil. Ou seja, aqui o que Emmanuel quer dizer é que eles usavam o sinal da cruz de um modo ali especial, de um modo diferente, feito com a mão aberta, e isso classificava, isso dizia, ó, pode abrir, pode deixar passar, ele é dos nossos. Porém, apesar de ser um sinal especialíssimo, ele era muito fácil de ser imitado, ou seja, podia haver infiltrados ali na reunião deles então. Ambas passaram então ao interior da necrópole sem pormenores dignos de menção. No interior, toda uma multidão se acomodava em bancos improvisados, salientando-se que, de um modo geral, todos traziam os capuzes levantados, ocultando o rosto, alguns receando o frio intenso da noite, outros tremendo os lobos da traição, que ali poderiam comparecer com a máscara de ovelhas. Isso que o Emmanuel sinalizou antes, exatamente. E esse cenário a gente já viu ali no livro Há 2000 Anos também, e até no livro Boa Nova também aparece um pouco disso. Eu fiz também o Boa Nova e eu deixo aqui para você se quiser ver. A claridade lunar que banhava o recinto era auxiliada pela luz de tocheiros e lanternas, mormente em torno de um monte de ruínas fúnebres, de onde deveria falar o apóstolo daquele grupo de seguidores do Cristo. Aqui e ali alguém balbuciava uma prece, baixinho, como se estivesse falando ao Cordeiro do céu no altar do coração. Mas do centro da massa elevavam-se hinos cheios de sublimada exaltação religiosa. Eram cânticos de esperança, tocados de singular desalento do mundo, exteriorizando o sonho cristão de um reino maravilhoso, além das nuvens. Em cada verso e em cada tonalidade das vozes em conjunto, predominavam as notas de uma tristeza dolorosa, de quem havia abandonado todas as ilusões e fantasias terrestres, entregando-se à renúncia de todos os prazeres, de todos os bens da vida, para esperar as recompensas luminosas de Jesus nas bem-aventuranças celestes. Mais uma vez, explicando que eu não acredito que seja essa forma que me ensinaram, que me passaram, que a gente tem que viver na pobreza, sem nada, que a gente tem que viver sem nenhum prazer nessa vida para depois encontrar todas as benesses depois que passar. Eu acredito piamente que não seja isso, e sim aquilo que já foi dito nos vídeos anteriores, que é aquilo de Deus estar nos dando uma oportunidade de voltarmos para Ele limpos e brilhando como Ele nos criou. E aí, como a gente veio para essa realidade de luz e sombras e flertou, quem sabe, um pouco mais com a sombra do que com a luz, a gente acabou ofuscando essa luz. Então, nesse caso, dá para entender bem ali no livro Paulo e Estevão,
que a gente viu Paulo ali antes do encontro com Jesus Cristo se realmente ofuscando totalmente a luz dele. Mas assim que ele encontrou Jesus Cristo, então ele entregou-se à renúncia de todos os prazeres, de todos os bens da vida, para esperar as recompensas luminosas de Jesus, nas bem-aventuranças celestes. Por quê? Porque a partir desse momento ele entendeu que as benesses, que as recompensas mundanas são passageiras, que não são aquilo que vai nos fazer ter a felicidade absoluta, voltar para Deus iluminados. Não é dessa forma, mas sim que se a gente fizer dessa forma, depois, como ele disse, não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive através de mim, nós estamos dando nosso testemunho, e aí outros que estão vindo e que veem o nosso exemplo entendem: olha, de jeito nenhum eu não volto ao Pai senão através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como ele disse, e para voltar através dele eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar brilhando, não tem outra forma. E eu só faço isso quando eu renuncio às minhas vaidades humanas. Isso não quer dizer que eu não possa ter o que é oferecido, que Deus oferece para essa nossa travessia. É como se fosse uma viagem e tem ali no trem o vagão onde tem todas as coisas que a gente deseja para fazer essa viagem feliz. Porém, a gente pode resolver que a gente vai fazer um jejum para mostrar: olha, eu comi muito ali antes, passei mal, então... Tá, gente? Não sei se deu para entender, tá bom? Nos bancos improvisados de madeira tosca ou de pedras esquecidas, acomodavam-se centenas de pessoas, concentradas em absoluto recolhimento. Silêncio profundo reinava em todos quando um estrado carcomido foi transportado para o local onde se centralizavam quase todas as luzes. Célia e Túlia tomaram o lugar que lhes pareceu mais conveniente, mas daí a minutos, novo cântico se elevava ao infinito em vibrações de beleza indefinível. Era o hino de agradecimento ao Senhor pela misericórdia inesgotável dele. Cada estrofe falava dos exemplos e martírios de Jesus, com sentimento repassado da mais alta inspiração. Qual não foi a admiração de Túlia Sevina quando viu a companheira erguer também a voz, acompanhando o canto dos cristãos, como se o soubera de cor com sua garganta cristalina. A mulher de Máximo, com Cútarto, não sabia dissimular a emoção, contemplando Célia cantar, qual se fosse uma ave exilada do paraíso. Os olhos calmos dela estavam fixos no firmamento, onde parecia divisar o país da bem-aventurança entre as estrelas, que lucilavam no alto como sorrisos carinhosos da noite. E aqueles versos, inspirados na música que lhes era peculiar, escapavam-se dos lábios dela com tal riqueza melódica que a amiga se comoveu até às lágrimas, sentindo-se transportada a uma região divina. Sim, Célia conhecia aquele cântico que lhe enchia o coração de brandas reminiscências. Ciro lhe havia ensinado sob as árvores frondosas da Palestina, para que a alma dela soubesse interpretar o reconhecimento a Deus nas horas de alegria. Então aqui, Ciro é aquela pessoa, aquele escravo por quem a Célia se apaixonou ali, porém ele mostrou a ela que ele entendeu a mensagem de Jesus Cristo, ele sabia que ele estava dando testemunho dele, não porque ele é vítima, porque ele teve que vir como escravo e se apaixonar por uma patrícia, e aí não poder viver esse amor. Ele entendeu, ele explicou a ela que alguma coisa no passado, alguma escolha no passado fez que eles tivessem que viver essa situação agora para o mais alto bem deles próprios, por absoluta bondade de Deus que permitiu que eles passassem por isso. Então o Ciro é essa pessoa por quem a Célia é apaixonada. E foi ele então que a apresentou ao Evangelho de Jesus Cristo. Naquele instante, em comunhão com todos aqueles espíritos que vibravam também a fé deles, ela sentia-se distante da terra, como se a alma fosse tocada de um júbilo divino.
Fazendo-se silêncio novamente, um homem do povo, de nome Sérgio Ostílio, assomou à tribuna improvisada, exclamando comovido, após abrir um rolo de pergaminhos: Meus irmãos, estudaremos ainda hoje os ensinamentos do Mestre, nos capítulos de Mateus, versando a lição desta noite, aqueles que são os verdadeiros irmãos do Messias. E, desenrolando a folha que o tempo desbotara, Sérgio Ostílio leu pausadamente. Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, a mãe e os irmãos de fé dele, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou: Tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para todos os discípulos e seguidores, exclamou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa passagem aqui, linda, riquíssima, será que quer dizer que Jesus Cristo não, como que diz, honrar pai e mãe, ele não fazia caso, ele não honrava a família dele, a mãe dele? Eu acredito que não. A minha forma de entender é que ele está dizendo aqui: todos os que façam a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e minha irmã, esse eu venho recepcionar, digamos assim, se a gente quiser entender como que foi a passagem com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, depois que entendeu, depois que tirou o véu da ilusão da frente dos olhos dele, perdeu a luz externa, da visão externa, momentaneamente, por alguns dias ele ficou cego, mas enquanto se abria a luz interior, a luz espiritual dele, ele foi, quando terminou toda a passagem dele, quando ele deu o sacrifício dele, quando ele mostrou que ele fazia a vontade de Deus que está no céu, está nos céus, ou seja, a vontade de Deus que é de nos trazer de volta para Ele, que é de nos fazer entender que nós somos luz, que é o de nos fazer entender que Ele nos fez limpos e para brilhar. E aí, como a gente vai ali brincar um pouco com a sombra, já que aqui tem luz e sombra, por estarmos sob aquela posição do esquecimento, a gente acaba esquecendo isso, como aconteceu com Paulo de Tarso antes dele encontrar Jesus Cristo. Porém, depois que ele encontrou, ele fez a vontade do Pai, que era estar se limpando de forma a agradecer, a louvar. Se limpando e se louvando a Deus, sabendo que ele não era vítima, apesar de estar em um mundo de injustiça. E aí, quem é ele? Ele é irmão de Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo faz o quê? Vem buscá-lo. Quando ele terminou a caminhada dele, ele encontrou, além da Abigail, a noiva dele, e o Estevão, irmão dela, que ele mandou apedrejar. Também o mestre Nazareno veio buscá-lo. Já com relação ao senador Públio Lentulus, eu disse isso no vídeo anterior, desculpem, está sendo repetitivo, ele não encontrou nem a Lívia, a mulher dele, que estavam em um plano mais elevado. Por quê? Porque ele não entendeu esse momento, ele não fez a vontade do Pai que está nos céus, que é a vontade do Pai, é que todos nós possamos voltar para Ele, da forma como Ele mandou. Que a gente faça essa caminhada, a gente passe por essa escola e a gente se melhore, a gente evolua. É essa a vontade de Deus. Terminada a leitura evangélica, o mesmo companheiro de crença que ocupava a tribuna falou sensibilizado: Meus amigos, falta-me o dom da eloquência para ministrar o ensinamento. Convido, pois, a algum dos nossos irmãos presentes para que desenvolva os precisos comentários desta noite. Todos os olhares, inclusive o de Túlia Sevina, se alongaram ansiosos, buscando a venerável figura de Policarpo, o abnegado apóstolo de todas as reuniões. Túlia Sevina verificava a ausência dele com grande desapontamento, em vista da fé nas orações e nas palavras sábias e benevolentes dele. Mas Sérgio Ostílio explicou com a voz tocada de amargura: Irmãos, vossos olhos procuram Policarpo ansiosamente.
Mas antes de vos fornecer notícias dele, elevemos o coração até aquele que não desdenhou o ultraje e o sacrifício. O apóstolo da nossa fé, apesar da velhice santificada dele, por ordem do subprefeito Quinto Bíbulo, foi recolhido na manhã de ontem aos cárceres do Esquilino. Imploremos a misericórdia de Jesus para que possamos aceitar o cálice de nossas dores com resignação e humildade. Muitas mulheres começaram a chorar a ausência daquele grande varão a quem amavam como pai. E depois de alguns minutos em que ninguém se abalançou a substituir-lhe o ensinamento sábio e amoroso, um homem da plebe caminhou até a tribuna e descobriu-se, fazendo o sinal da cruz, tomado de fervorosa religiosidade. A claridade das tochas iluminou-lhe os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que Célia e a companheira lhe identificaram o semblante humilde e decidido. Aquele homem era Nestório, o liberto de Ovídio, que, embora auxiliando o censor Fábio Cornélio no próprio gabinete da prefeitura dos pretorianos, não se envergonhava de dar ao público testemunho de sua fé. Então aqui nós vemos que o nosso querido senador Públio Lentulus, que no livro Há 2000 anos teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo em um torpor, a exemplo de Paulo de Tarso, teve o privilégio de pisar o mesmo chão que Jesus Cristo estava pisando, porque ele estava encarnado lá no mesmo momento, porém não entendeu nada. E agora ele vem e Jesus Cristo disse a ele: eu não posso fazer nada, eu não vim para burlar nenhuma lei, você tem livre-arbítrio, você entende agora ou tem aí milênios pela frente. Porém, ele agora entendeu. Esse livro, 50 anos depois da passagem dele naquele livro, ele então, como escravo, agora ele vem e é ele que vai tomar o lugar ali do Policarpo, que foi preso, que está preso, então ele não pode fazer a leitura, o comentário sobre a leitura que foi feita. Então, o que aparece aqui? Nestório, o liberto de Ovídio, e ele que vai fazer então a pregação do Evangelho, que é nosso próximo capítulo, tá bom? Aí então eu fico com vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse quarto capítulo do livro, que se você gostou, se você quiser deixar o seu like, se você gostou e quiser compartilhar, se você gostou e quiser me mandar uma mensagem também falando, vou ficar super feliz. Se você quiser entrar lá no meu canal, tem os outros livros do Chico, o que eu já citei, Boa Nova, o Há 2000 anos, tem também o Paulo Estevam e muitos outros livros lá também. Se você quiser entrar lá, se quiser se inscrever no canal, fica à vontade, tá bom? E eu espero te ver para dar continuação, então, ver como é que foi a pregação que o nosso Nestório, o nosso ex-senador de alma superficial e orgulhosa, como o próprio mestre Nazareno classificou, agora como é que ele vai fazer essa pregação do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Até lá então, até o próximo vídeo, tchau!